Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês conseguem escutar com essa máscara. Eu vou tirar aqui, Ana, porque faz um calor absurdo. Eu não sei nem como é que os atores conseguem ficar com esses negócios. Aqui é a máscara, né? Eles ficam de capacete. E a gente ficou, literalmente menos de 5 minutos com essa máscara. Então hoje a gente vai continuar com a série de vídeos de como foi a nova era da Saban, como foi essa última era, antes de entrar na era da Hasbro. Vamos comentar aqui de leve os prós e contras de Mega Force e Super Mega Force. E aí, Ana, foi uma temporada assim que, pra mim, foi muito importante. Pra você foi? Com certeza. Por quê? Porque foi com essa temporada que nós começamos o Mega Power Brasil. Então se você gosta do Mega Power Brasil, agradeça a Mega Force. E mesmo você tendo algum problema com essa temporada, agradeça, porque se não fosse Mega Force, não teria o canal, não teria o site, não teria eu e Ana aqui falando com vocês. Quase sempre, né? Quase sempre não, toda semana a gente tá aqui falando com vocês. Então, Verdade. Mega Force e Super Mega Force, mais uma temporada dividida em duas partes. Será que ficou legal essa divisão? Será que valeu a pena, não valeu a pena? Faz um apanhado geral, Ana, de Mega Force primeiro, para depois a gente falar de Super Mega Force. Pode ser? Pode ser. Mega Force é uma temporada simples, é uma temporada que quis homenagear a primeira, né, de Power Rangers, que é a Mighty Morphin. Então tá naquele molde escolar, naquela coisa de monstro do dia, e é basicamente isso. Não só isso, eles têm um mentor que é uma cabeça gigante, que tem um robô assistente, né? Exato. Tem um bar do Ernie, que é um outro Ernie, então foi realmente uma homenagem. E naquela época existia uma grande expectativa em Mega Force, porque o episódio que abre, o Mega Missão, que a gente assistiu várias vezes, ele começa mostrando uma guerra gigantesca com vários Power Rangers. E aí ficou aquilo, pô, vai ter uma guerra na temporada, o Ranger vermelho, que é o Troy, ele sonha com isso. Então tinha uma expectativa de algo grandioso no final de Mega Force ou no final de Super Mega Force, a gente não sabia quando ia acontecer a batalha lendária. E aí ficou nessa expectativa durante 20 episódios de Mega Force, mais os 2 de Halloween e Natal. Então vamos falar dos prós e contras aqui dessa temporada. E começando com os prós dessa vez, tá? Porque a galera pegou um pouco pesado, a gente vai até comentar sobre esse lance de pegar tão pesado assim na temporada, que eu não acho que tinha que ser tão pesado assim. E o primeiro pró que tem aqui é personagens carismáticos e que possuem personalidade, tá? Esse lance de personalidade é meio complicado, mas não sei. Você acha que isso é um pró e que faz sentido isso ter sido apresentado? Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido esse pró? Não. Como assim? Pra mim, os personagens de Mega Force são super mal dirigidos, mal construídos. E assim, eles tentam replicar Power Rangers, né? Lá a Mighty Morphin e não consegue? Não consegue, não. Então, assim, eu também tinha visto isso aqui, eu trouxe porque justamente acho legal a gente comentar. Eu acho que o carisma dos personagens vem sobretudo por conta dos atores. Sim. Tá? Não sei se pra vocês, mas tanto pra mim quanto pra Ana, que acompanhamos as vidas dos atores, ficou muito mais próxima a nossa relação com eles. E aí era legal de ver os personagens na temporada. Eu gostava de ver a Gia, que era a Ciara Hanna, gostava de ver o Troy, que era o Andrew Gray, apesar do Troy ser completamente diferente do que é o ator. Total. E tem um detalhe interessante que quando estreou Dino Charge, a Ciara Hanna comentou na sua conta do Instagram que, poxa, por que a temporada deles é tão divertida e a nossa não era tanto? Então a gente vê uma diferença de direção, né, Ana? Assim, Mega Force era pra ser a temporada comemorativa, era pra ser feliz, era pra ser bom, era pra ser, sabe, todo mundo ficar bem assistindo. E o que aconteceu foi que, na verdade, não foi bem isso, né? A expectativa era grande e a expectativa só foi descendo e não era atingida nunca. Então você passava pro episódio, pô, não aconteceu, pô, isso aqui não foi bom, pô, entendeu? Então foi dando uma desanimada, né? Tem outro pró que comentaram, que é o seguinte, que aí vem naquele lance de ser tão massacrada a temporada. Ela não é uma temporada ruim, ela é uma temporada super ok, tá? Porque ela não tem nada de grandioso, ela vem naquele molde de Mighty Morphin, é o monstro do dia. Gia e a Emma tentando salvar a cidade da poluição, que acontecia isso em Alameda dos Anjos. Então eles tentaram replicar e muitos episódios são muito semelhantes à primeira temporada. Sim. Eu vou dizer que eu gosto do arco do Robô Guerreiro. A entrada do Robô Guerreiro é muito legal, não é tão aprofundado na Mega Force e tem um desfecho muito interessante em Super Mega Force. E o outro pró, que agora é meu, depois você fala o seu, o vilão. Eu acho o Vrak um dos grandes vilões de Power Rangers. Eu acho que falta um vilão desse em temporadas mais recentes. Você tem algum pró pra comentar?
Tenho, assim, eu acho que dentro da proposta de você homenagear a Mary Morphin, acho que eles fizeram bem. Tem alguns episódios que são praticamente os mesmos. Eu acho que você apresenta Mary Morphin para as pessoas mais jovens, né, para a nova geração, de uma maneira moderna, porque obviamente uma criança vai tomar um choque de cultura, de, né, visual, se ela assistir Mary Morphin lá nos anos 90. A gente nasceu nos anos 90, a gente entende aquilo ali, a gente entende aquela estética, a gente entende a linguagem, a gente entende as gírias, a gente entende tudo. Mas a criança hoje, ela não vai entender. Então, assim, é como se você pegasse Mary Morphin e modernizasse para as crianças hoje, para os jovens de hoje. É interessante que Megaforce não tem tanta recepção negativa com os fãs mais jovens. Exato. Só com a gente. Então, eu acho que, assim, a Saban conseguiu atingir o que ela queria, porque Power Rangers é focado para o público infantil. Assim, então a maior eu acho parte, que né? isso foi positivo, entendeu? Eles conseguiram apresentar uma vibe de Mary Morphin, só que uma pegada moderna. Que não foi tão novo pra gente, talvez por isso veio aquele baque, aquela recepção meio negativa. Mas você gosta de Megaforce? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber o que é que você acha. Olha, Ana, só teve um contra que botaram. O contra de Megaforce é ter Super Megaforce. Caraca! Eu concordo. Eu concordo, porque eu acho que se eles tivessem mantido uma temporada inteira com Megaforce e tivessem adaptado Gokaiger, né, que é a versão japonesa de Super Megaforce, em outra temporada, olha... vamos só explicar isso, Ana, porque tem gente que não sabe. Tá. Megaforce e Super Megaforce são temporadas híbridas. Elas se baseiam em duas séries Super Sentai, tá? Megaforce é baseada em Goseiger e Super Megaforce é baseada em Gokaiger. E só a título de curiosidade, cada Super Sentai tem em média 50, 48 episódios. Então, eles pegaram 20 episódios de Goseiger e fizeram Megaforce e mais 20 de Gokaiger para fazer Super Megaforce. Então, eles perderam muita coisa. Perderam muita coisa. Então, assim, eu até entendo que eles queriam homenagear Power Rangers dessa maneira, né? Uma temporada homenageando diretamente Mary Morphin e a outra a temporada inteira. Mas eu acho que eles teriam sido muito mais felizes se eles tivessem homenageado Mary Morphin numa temporada de 30 episódios, 35 episódios, e depois feito Super Megaforce, que poderia ser outra coisa, com outro nome, com outros Rangers, homenageando a franquia também. A gente teria 2 temporadas comemorativas. É verdade. Em 2 anos seguidos. Então, faz o seguinte, você tem algum contra de Megaforce? Que a gente tá puxando já pra Super Megaforce. Você tem algum contra de Megaforce, assim, da temporada? Específico, só pra gente matar isso aqui agora. Eu acho que os personagens são pouco explorados. Eu acho que aquele lance deles usarem a mesma roupa todo dia é bizarro. É estranho. Tem uns 3 ou 4 episódios que eles trocam de roupa, mas em geral porque não faz sentido isso, sabe? Nem nos anos 90 era assim. Nos anos 90 eles eram criativos, eles usavam várias roupas. Inclusive os atores fazem piada disso hoje em dia. É isso. Sabe, isso foi um corte de orçamento no lugar errado. Vocês deviam ter cortado em outro lugar, não no figurino. Um ponto negativo, um contra, é que a Giana não tem episódio focado nela. Não tem. Verdade. Eu fiquei bem triste, chateado com isso, porque é a minha Ranger amarela favorita e eu acho que tinha um potencial de ter sido mais explorada. Sim. Ela voltou agora em Super Ninja Steel, ela tá bem engajada com a franquia. E é isso, vamos agora para a Super Megaforce. Mas antes, comenta aqui embaixo qual o seu contra, qual a parte que você não gostou de Megaforce. Super Megaforce. Esse aqui não é o malfador do Super Megaforce, da versão japonesa, Gokaiger, porque ele é mais bonitinho. Super Megaforce teve também um problema, que foi... Barulho não. Super Megaforce teve um grande problema, que foi a expectativa. Tá? Eu vou dizer... Mas isso era normal. Foi porque normal. Gokaiger foi um Super Sentai que comemorou os 35 anos da franquia e homenageou todas as séries até Gokaiger. Foi. Né? E tinha um lance muito legal dessa temporada, dessa série lá no Japão, que é poder se transformar em Rangers do passado. E aí, cara, nossa, imagine isso em Power Rangers. Incrível, hein? Vai ser louco! E tinha um plus ainda. Apareciam vários atores de outras séries de Super Sentai em Gokaiger. E aí veio aquilo, se aconteceu isso na versão japonesa, vai acontecer em Power Rangers. E aí, esse problema da expectativa... Episódios dedicados a equipes. É verdade. Vai acontecer em Power Rangers também. E não aconteceu. Não aconteceu. Eu vou começar pelos prós. Tá. Porque essa temporada, meus amigos, tem muitos problemas. Eu concordo
100% com os problemas que as pessoas trouxeram, Sim. porque eles são bem coerentes, mas vou falar de alguns prós aqui que trouxeram pra gente. Você quer que eu leia ou você quer começar? Pode começar. O primeiro pró são os uniformes bonitos. Isso é verdade. Verdade. São uniformes bonitos mesmo. Os uniformes de Gokaiger que foram herdados em Super Mega Force, que são maravilhosos. Sim. Né? Aquele uniforme de pirata, você tem os capacetes bonitos, as espadas, as armas, é tudo lindo. E isso também tá ligado com o Contra, que a gente vai falar Gokaiger depois, tá? E a outra parte boa, né? São duas só que falaram. Pra você ver que tem algum problema nisso aí. São as participações especiais, mesmo que poucas. Nós tivemos a participação do Jaden, que é o Ranger Vermelho de Samurai. E tivemos a participação do Cassie, que é o Ranger Vermelho de Fúria da Selva. Sem contar os atores que voltaram na Batalha Lendária. Né? O que você acha desses dois prós que eu trouxe? Você já falou dos uniformes, né? Então, dos atores voltando. Eu acho que eles poderiam ter pego, sei lá, mais 3 atores pra juntar com esses dois, ficarem 5, né? Atores que seriam voltaram. 5 atores em 20 episódios. Exato, dava pra dar uma dividida boa ali. E assim, às vezes eles não precisavam nem ter aparecido interagindo com os Rangers, mas tentando resolver um caso ali no background, já que eles estavam tendo que lidar com uma invasão alienígena brutal em Super Mega Force, Eu né? lembrei de uma coisa, também tem mais 2 atores que aparecem, então são 4, só que não são participações iguais a essa que eu falei, que aparece o Antônio e a Mia cantando em um episódio, só que é uma cena reciclada, Ana, de Samurai. Então eu acho que não conta, né? Não. Os caras nem tiveram nem preocupação de trazer os atores. Não pega uma cena de Samurai, ninguém vai lembrar disso e colocar. Eu acho assim, a Batalha Lendária, né, o episódio, ele mostra justamente os Rangers ajudando as pessoas que estão em dificuldades, as pessoas que sofreram acidentes. Por que isso não poderia ter acontecido durante a série, em algum caso que eles estavam resolvendo? Se eles não poderiam gravar os atores, né, da temporada com esse ator, eles poderiam ter gravado uma cena isolada nos próprios Estados Unidos, gente. De alguma coisa deles resolvendo ali naquele caso daquele episódio. Ia ser legal, verdade. Ia ser legal, porque você fala, pô, esses caras estão atuando ainda. Por exemplo, Resgate. Esses caras ainda estão atuando, eles estão resgatando pessoas. Não precisava ter sido na Batalha Lendária. Concordo com você. Assim, um pró que eu acho são as transformações em Rangers do passado. Eu acho isso ótimo, tanto em Gokaiger quanto em Super Mega Force. É bonito. Em Super Mega Force nós tivemos muitas cenas americanas, isso é um pró muito legal, né? Porque eles faziam o seguinte, eles tinham que morfar em Mega Force pra depois virar Super Mega Force. Você tinha, o Super Mega Force era um outro modo. Era um up. Era um upgrade, né? Então tinha todo esse lance de usar muitas cenas americanas para rolar essa transformação, e eu achava isso ótimo. E assim, como no original japonês, eles às vezes mesclavam muito versões adaptadas para Power Rangers e versões não adaptadas para Power Rangers, então eles tiveram que fazer muita cena nova, porque às vezes estava muito misturado e eles não tinham como aproveitar aquela cena. Algumas cenas estavam prontinhas, né? Feitas para adaptar para Power Rangers, mas outras não. Tinha algum Super Sentai que nunca tinha sido adaptado, então eles não usavam aquela cena e faziam uma cena nova. Tem outros 2 prós meus. O primeiro é o Orion, eu acho ele ótimo personagem, que é o Ranger prateado. Ele tem um episódio de introdução muito bom, que é a história do planeta dele. Eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre isso. Inclusive, eu acho que é o personagem mais bem explorado da temporada, é ele. Quando ele entra, toda a filmagem diferente, nós temos várias cenas bonitas do planeta, né? Todo um tratamento especial para a entrada do Ranger prateado, né? E eu gostaria realmente que tivesse alguma outra história dele, quem sabe nos quadrinhos, no RPG, em algum jogo. Ele é um personagem poderoso, ele tem uma armadura muito legal, que é a armadura dos Sextos Rangers, né? Uma armadura dourada, que é o modo dourado dele. E o outro pró, Ana, é o episódio do retorno do Vrak. Esse episódio é bom. Eu sei que é bom. Você disse que também esse é bom. Comenta aí. Ele tem um negócio com o Vrak, assim, que é um pouco além do que eu consigo enxergar. Sim. Mas eu respeito. Eu entendo. Mas, assim, ele tem um amor por esse vilão que é, assim... Mas o episódio dele de retorno é interessante. É interessante, nós temos porque você né? tem um plot twist, né, ali. De, assim, geralmente os vilões que são derrotados na parte não super não voltam. Geralmente. Ou se voltam, não são tanta uma grande ameaça. Isso. Já o Vrak, não, ele era uma ameaça, sumiu por um tempo e voltou uma grande ameaça ainda. E aí ele acaba fazendo uma coisa que na época eu achei assim até meio pesado para o que eles estavam construindo de Power Rangers naquele momento. E você tem mais algum pró pra acrescentar em Super Mega Force? Depois a gente vai pros contras. Não, eu acho que você falou todos os prós, eu concordo com todos eles.
principalmente na parte das transformações, é muito empolgante, mesmo assim que tem algumas falhas, você fica empolgado ainda de ver o fanservice ali, né? Porque eu acho que Super Mega Force foi isso, era um fanservice, era uma homenagem à franquia de Power Rangers, e em alguns momentos eles conseguiram fazer isso. É verdade. E você gostou de alguma coisa de Super Mega Force? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Ponto positivo. Contras de Super Mega Force. Cara, A gente vai ficar com quantos minutos agora aqui? Eu não sei, 30? eu peguei só o geral, porque é sempre a mesma ideia, só que falada de outra forma, né? A primeira é mudança de personalidade nos protagonistas. Você acha que isso aconteceu? Aconteceu com um só, e se você acompanha as séries japonesas, você sabe por quê, que foi o Jake que mudou. Assim, ele já era brincalhão, mas eles poderiam ter colocado isso um pouco melhor em Mega Force pra poder, quando transformasse pra Super Mega Force, eles poderiam ter previsto isso, né? Sim. O que acontece? O personagem dele em Super Mega Force, que é o Verde, no Japão, ele é totalmente estabanado. É bem esquisito até de você ver um Sentai nesse nível assim de estabanação, tá? Já é meio esquisito lá. Pelo menos a gente assistindo, os ocidentais. Eu acho que pra eles é um humor normal. Mas pra gente é esquisito. Então, ele faz gracinhas enquanto tá transformado, que não é muito comum. Então, ele faz gracinhas, luta engraçado no chão, cai. E ele não fazia isso antes. Então, assim, ficou meio discrepante, mas dá pra entender pela adaptação. Adaptação porca, mas dá pra entender. Você acha que só ele que mudou de personalidade? Você acha que os outros não sofreram com essa mesma coisa? Eu acho assim, eu acho que é menos perceptível. As meninas em Mega Force eram muito fofinhas. Vamos explicar pra quem... Só a Gia não, nem tanto, né? É sim. Transformada, eu tô dizendo. Porque sim. Você só vai ver a diferença na transformação. Porque quando eles não estão transformados, eles são os mesmos. Sim. Eles não sofreram mudança de personalidade quando eles são transformados. Eu não senti isso, pelo menos. Eu também não. Então, assim, o que acontece? Em Goseiger, que é Mega Force, eles são anjos. Ou seja, eles são fofos. Todo mundo é fofo. Perceba em Mega Force que as meninas ficam toda hora assim... E a Gia, quando tá destransformada, é super B10, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que a personalidade dela combinou muito mais em Super Mega Force com a amarela de Tanto Gokaiger. que ela é mais lembrada mais de Super Mega Force, Exato. né? Combinou muito mais porque a amarela de Gokaiger é muito B10, né? É muito legal a Luca. Então, combinou melhor. Eu acho que encaixou melhor. E, assim, a Emma não dá pra sentir muito porque a Rosa de Mega Force já era fofa e a Rosa de Gokaiger também é fofa, então ali não sofreu ficou bem muito. Coerente. Também falaram, Ana, outro contra, que é ser uma temporada muito curta. Eu acho que isso é um contra, sim, com certeza. Com certeza, porque assim, essa temporada, gente, poderia ter sido muito mais. Gokaiger é muito legal, é muito divertido de assistir. E eles perderam várias dessas possibilidades encurtando a série nos Estados Unidos. E agora, roteiro vago. Aqui dentro do roteiro vago, que é vamos dizer assim, é um contra bem geral, que entram vários fatores que ajudaram a série a não ser boa, assim, excelente, legal. Foi o que decepcionou os fãs. A gente pode apontar alguns deles sem ficar falando muito sobre isso, porque eu acho que a gente já falou sobre isso várias vezes. Então, o fato deles não terem homenageado todas as temporadas. Isso foi muito... Não dá pra entender por que eles fizeram isso. O fato deles terem homenageado Sentai, que não faz sentido, porque isso nunca foi explorado na mitologia de Power Rangers. Eles fizeram cenas americanas da Nova Zelândia com uniformes de séries que nunca chegaram pra gente. E eu acho assim, se eles quisessem realmente homenagear o Sentai, eles tinham mantido o nome deles originais. Eles criaram nomes genéricos pra essas equipes. É outro contra, né? Que são os novos poderes sem explicação. Eles criaram como se fossem equipes genéricas. Tipo, equipes dos poderes brilhantes. O que é isso? Ana fica sempre nervosa. Aquilo me deixou... Quando eu vi aquilo pela primeira vez, quando eu assisti o episódio, que eu vi aquilo, eu queria morder o sofá de raiva. Porque não faz sentido. Porque acontece, como eles homenagearam essas séries de Super Sentai, que foi Changeman, Flashman, Die Ranger, né, e teve Maskman. Só foram 4 séries de Super Sentai que eles homenagearam. Eles perderam de homenagear Força do Tempo, Resgate, Operação Ultraveloz, que a gente não gosta tanto, mas merecia ser homenageada, porque foi uma temporada comemorativa de 15 anos na época. Então a gente não teve nada dessas temporadas
apresentadas em Super Mega Force. Foram breves momentos com essas temporadas. Continua a minha lista. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Poxa. Perderam a oportunidade de fazer as versões de todas as cores. Pelo menos algumas delas. Eles fizeram vermelho e preto só. Em Gokaiger eles fazem todos rosa. Gente, olha que incrível que ia ser todos rosa, todos amarelo, todos vermelho. Todas as cores, entendeu? Deviam ter feito isso. Dava pra fazer, dava. Agora é interessante, Ana, sabe que aconteceu que depois do Super Mega Force todo mundo foi demitido, né? Porque não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. A recepção foi muito negativa. Exato. Foi muito negativa, né? O Jonathan Tizako, que foi o roteirista, ele era fã de Super Sentai junto com o Jason Smith, que era o Cassie em Fúria da Selva, que também foi roteirista. Ambos gostavam de Super Sentai e acabaram colocando isso em Super Mega Force. Eles acabaram colocando o gosto pessoal deles na frente de uma franquia, de uma mitologia, de algo que já existia. E isso não poderia ter sido autorizado, não deviam ter deixado. Eu acho que você sonhar, você levar esse roteiro lá e falar, eu quero fazer isso. Beleza, não tem problema. Mas a equipe criativa lá de símbolos, chefes, deviam ter falado, não, vocês vão mexer em algo que não é pra mexer. Não mexe na mitologia, isso não. E eles autorizaram, e aí foi essa bagunça. E é por isso que muita gente tem raiva. Tem outros detalhes, mas a gente não vai ficar 40 minutos falando dos pontos negativos aqui. Tem a Batalha Lendária, que eu já comentei aqui no canal. Vai aparecer um card aqui pra você assistir um vídeo especial sobre os episódios comemorativos, onde eu falo da Batalha Lendária e falo que ela não é tão ruim quanto você pensa. Eu acho que também tem aquele problema da expectativa colocado. Tem algumas falhas, mas não é tão ruim. E eu queria saber também de você qual contra de Super Mega Force. Deixa aqui que a gente quer saber, né? Seus contras. Pode fazer sua lista aqui. Faz sua lista, a gente vai comentar, bater um papo. E o próximo vídeo, Ana, vai ser com Dino Charge, né? Que é uma temporada que deu uma revigorada na franquia, digamos assim. A gente deu uma respirada depois de Mega Force, assim. Dinossauros. E faz o que, Ana, de novo, só pra encerrar aqui o vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like pro YouTube entender que você gosta da gente, que você quer assistir nossos vídeos assim que ele sair. E morfa no sininho pra fazer parte do Squad do Poder, gente. Quem aqui não faz parte do Squad do Poder ainda? Eu não acredito. Isso aí realmente tá complicado, né? E se você gostou desse modelo de vídeo, compartilha e comenta aqui, que a gente quer saber a sua opinião. Beleza? Nos vemos em breve e que o poder o proteja.